A chegada do outono, com uns dias um pouco mais frios, anuncia o que será de tendência. De acordo com a consultora de imagem e estilo e apresentadora do programa Minuto Moda, Bia Pasqualini, as franjas e o couro que estiveram presentes no outono passado vão continuar neste ano. Bom, na moda agora do inverno 2015, a gente tem o que continua do inverno passado, que são as franjas, que dão movimento ao visual e remetem ao hip, e também o couro, que sempre está presente no inverno. E a gente tem também as novidades, que na verdade fizeram sucesso na década de 70 e 80, que é o lurex, aquele tecido que tem um brilho, que vai aparecer nas malhas e nas saias, e também tem a gola rolê, que também vem para dar elegância e charme no inverno. Agora, quanto às cores, a gente tem a cor do ano, que é a marsala, que nada mais é do que um vinho, que sempre fez sucesso no inverno, e também a gente tem o marrom, que vem firme e forte. Para o outono 2015, o hairstylist Gerdel, do Gerdel Estúdio de Beleza, disse que a mulherada pode apostar nas cores naturais para os cabelos, como um castanho iluminado e o loiro dourado. As tendências para o outono e inverno são sempre muito naturais. Quando se fala de cor, como vou falar do castanho, cores mais escuras, mesmo as cores mais escuras estão sempre muito natural, são castanho iluminado, sem muita diferença de cor, sempre aparecendo o natural da pessoa. Essa é uma tendência sempre para o cabelo castanho, é sempre tom sobre tom, uma coisa muito natural. Agora, no loiro, quando se fala do loiro, o loiro é uma coisa que nunca sai de moda, sempre está em tendência, mas a tendência a ser usada agora são tons mais dourados, tons que puxam mais para tons quentes e não tons como usou muito cinza, tons muito platinado, frio, usa ainda, mas em menor quantidade, sempre contrastando com cor mais dourado. O dourado está muito em evidência também, e a cor ruiva está em altíssima também, né? O ruivo natural, não o ruivo avelã, cereja, um tom ruivo mais natural, que puxa mais para laranjado, para cobreado, está super em alta também. E quando se fala de corte, o corte de cabelo está usando muito, que é o long bob, né? Que é na altura um pouquinho abaixo do ombro, levemente repicado para dar. Então, assim, não está se usando nem mais tão muito comprido e nem mais tão muito curto. Essa tendência é na altura média, que fica entre o ombro e abaixo do ombro um pouquinho. Mas é lógico que o curto, as mulheres hoje no Brasil, elas estão se aventurando em cortar bastante o cabelo, então elas estão cortando sem medo também. Mas a tendência para corte é essa, é uma altura média, que é o long bob, né? Para as unhas, a manicure Maiara conta quais serão as cores da estação. O outono, né, é marcado pelas cores mais escuras, que são vinho, vermelho escuro, tom de marsala, na verdade, que fala. Tanto em maquiagem, batom e unha. A gente também não pode deixar, né, de estar na tendência do outono e inverno 2015. Principalmente essas cores mesmo. Na maquiagem não é muito diferente. Segundo a maquiadora Lucila, a pele natural com blush rosado e batons mais escuros estarão em alta. A pele é sempre muito natural, como se fosse uma pele muito bem cuidada. Então, assim, é muito protetor solar, mesmo sendo inverno, né? Que no Brasil a gente tem sol o ano inteiro, muita hidratação na pele. E a maquiagem é muito leve, então as bases com efeito mate continua, um blush sempre mais rosado, né, por ser inverno, para dar uma naturalidade, um aspecto bem de saúde, né. Os batons, como sempre no inverno, mais escuros, então os marrons, os vinhos, né, a cor da tendência agora é a marsala, que é um vinho bem fechado, assim como nos esmaltes, né. E as sombras não se usa mais aquela sombra muito escura, né? Então o olho também é mais natural, os marrons, dourado, é o que está muito em alta. Anos atrás, algumas profissões eram consideradas exclusivamente femininas, como modista, esteticista e cabeleireira. Mas hoje o cenário mudou. Muitos homens estão exercendo profissões como essas e muitas mulheres estão cada vez mais atuantes nas áreas de trabalho
antes consideradas masculinas. Embora hoje não haja mais um padrão do que a mulher e o homem podem fazer, muita gente continua com a visão de que algumas carreiras só podem ser seguidas por determinado gênero. E aí surge a questão do preconceito. O senso comum diz que todo cabeleireiro é homossexual e quem não se encaixa no estereótipo muitas vezes não é aceito pelas clientes mulheres. Eu já percebi alguns tipos de preconceito, não só por eu ser cabeleireiro, mas o inverso também, assim. Eu percebo que tiveram algumas clientes durante a minha vida que não fizeram cabelo comigo por eu não ser gay também, entendeu? Então tem esse preconceito inverso aí de que todo cabeleireiro é gay ou todo cabeleireiro que é bom, ele tem que ser gay. Segundo o profissional, ele enfrenta o preconceito desde criança, quando assumiu que iria seguir esta carreira. Os amigos diziam que ele era gay. Eu comecei como cabeleireiro com 14 anos, 14 para 15 anos, então eu era uma criança praticamente, então você pode levar em consideração que na escola eu sempre ouvi gracinhas ou algum tipo de preconceito em relação ao homossexualismo. De acordo com Gerdel, por vir de uma família de cabeleireiros foi mais fácil a aceitação por parte dos familiares. E ele diz que os homens que frequentam o salão de beleza ficam receosos quando são atendidos por uma pessoa do mesmo sexo. Não foi uma coisa muito chocante para ninguém, porque já venho de uma família de cabeleireiro, entendeu? Então minha mãe é cabeleireira, minhas tias, praticamente parte da minha mãe inteira são cabeleireiros. Geralmente os homens, quando vêm em salão de beleza, não em barbearia, eles ficam apreensivos. Isso existe um pouco ainda, mas diminuiu bastante. Por isso que a maioria dos salões hoje, quando montam um salão, já monta com uma área exclusiva para o público masculino, porque além do homossexualismo, assim, os homens se sentirem mais à vontade de não estar no meio de um monte de mulher, eles ficam mais na deles mesmo. A chegada do outono, com os dias um pouco mais frios, anuncia o que será de tendência. De acordo com a consultora de imagem e estilo e apresentadora do programa Minuto Moda, Bia Pasqualini, as franjas e o couro que estiveram presentes no outono passado vão continuar neste ano. Bom, na moda agora do inverno 2015, a gente tem o que continua do inverno passado, que são as franjas, que dão movimento ao visual e remetem ao hip, e também o couro, que sempre está presente no inverno. E a gente tem também as novidades, que na verdade fizeram sucesso na década de 70 e 80, que é o lurex, aquele tecido que tem um brilho, que vai aparecer nas malhas e nas saias, e também tem a gola rolê, que também vem para dar elegância e charme no inverno. Agora, quanto às cores, a gente tem a cor do ano, que é a marsala, que nada mais é do que um vinho, que sempre fez sucesso no inverno, e também a gente tem o marrom, que vem firme e forte. Para o outono 2015, o hairstylist Gerdel, do Gerdel Estúdio de Beleza, disse que a mulherada pode apostar nas cores naturais para os cabelos, como um castanho iluminado e o loiro dourado. As tendências para o outono e inverno são sempre muito naturais. Quando se fala de cor, como vou falar do castanho, cores mais escuras, mesmo as cores mais escuras estão sempre muito natural, são castanho iluminado, sem muita diferença de cor, sempre aparecendo o natural da pessoa. Essa é uma tendência sempre para o cabelo castanho, é sempre tom sobre tom, uma coisa muito natural. Agora, no loiro, quando se fala do loiro, o loiro é uma coisa que nunca sai de moda, sempre está em tendência, mas a tendência a ser usada agora são tons mais dourados, tons que puxam mais para tons quentes e não tons como usou muito cinza, tons muito platinado, frio, usa ainda, mas em menor quantidade, sempre contrastando com cor mais dourado. O dourado está muito em evidência também, e a cor ruiva está em altíssima também, né? O ruivo natural, não o ruivo avelã, cereja, um tom ruivo mais natural, que puxa mais para laranjado, para cobreado, está super em alta também.
E quando se fala de corte, o corte de cabelo está usando muito, que é o long bob, né, que é na altura um pouquinho abaixo do ombro, levemente repicado para dar. Então assim, não está se usando nem mais tão muito comprido e nem mais tão muito curto. Essa tendência é na altura média, que fica entre o ombro e abaixo do ombro um pouquinho. Mas é lógico que o curto, as mulheres hoje no Brasil, elas estão se aventurando em cortar bastante o cabelo, então elas estão cortando sem medo também. Mas a tendência para corte é essa, é uma altura média, que é o long bob, né? Para as unhas, a manicure Maiara conta quais serão as cores da estação. O outono, né, é marcado pelas cores mais escuras, que são vinho, vermelho escuro, tom de marsala, na verdade, que fala. Tanto em maquiagem, batom e unha. A gente também não pode deixar, né, de estar na tendência do outono e inverno 2015. Principalmente essas cores mesmo. Na maquiagem não é muito diferente. Segundo a maquiadora Lucila, a pele natural com blush rosado e batons mais escuros estarão em alta. A pele é sempre muito natural, como se fosse uma pele muito bem cuidada. Então, assim, é muito protetor solar, mesmo sendo inverno, né? Que no Brasil a gente tem sol o ano inteiro, muita hidratação na pele e a maquiagem é muito leve. Então, as bases com efeito mate continua, um blush sempre mais rosado, né? Por ser inverno, para dar uma naturalidade, um aspecto bem de saúde, né? Os batons, como sempre no inverno, mais escuros, então os marrons, os vinhos, né? A cor da tendência agora é a marsala, que é um vinho bem fechado, assim como nos esmaltes, né? E as sombras não se usa mais aquela sombra muito escura, né? Então o olho também é mais natural, os marrons, dourado, é o que está muito em alta. Anos atrás, algumas profissões eram consideradas exclusivamente femininas, como modista, esteticista e cabeleireira. Mas hoje o cenário mudou. Muitos homens estão exercendo profissões como essas e muitas mulheres estão cada vez mais atuantes nas áreas de trabalho antes consideradas masculinas. Embora hoje não haja mais um padrão do que a mulher e o homem podem fazer, muita gente continua com a visão de que algumas carreiras só podem ser seguidas por determinado gênero. E aí surge a questão do preconceito. O senso comum diz que todo cabeleireiro é homossexual e quem não se encaixa no estereótipo muitas vezes não é aceito pelas clientes mulheres. Eu já percebi alguns tipos de preconceito, não só por eu ser cabeleireiro, mas o inverso também, assim. Eu percebo que tiveram algumas clientes durante a minha vida que não fizeram cabelo comigo por eu não ser gay também, entendeu? Então tem esse preconceito inverso aí de que todo cabeleireiro é gay ou todo cabeleireiro que é bom, ele tem que ser gay. Segundo o profissional, ele enfrenta o preconceito desde criança, quando assumiu que iria seguir esta carreira. Os amigos diziam que ele era gay. Eu comecei como cabeleireiro com 14 para 15 anos, então eu era uma criança praticamente, então você pode levar em consideração que na escola eu sempre ouvi gracinhas ou algum tipo de preconceito em relação ao homossexualismo. De acordo com Gerdel, por vir de uma família de cabeleireiros foi mais fácil a aceitação por parte dos familiares. E ele diz que os homens que frequentam o salão de beleza ficam receosos quando são atendidos por uma pessoa do mesmo sexo. Não foi uma coisa muito chocante para ninguém, porque eu já venho de uma família de cabeleireiro, entendeu? Então minha mãe é cabeleireira, minhas tias, praticamente parte da minha mãe inteira são cabeleireiros. Geralmente os homens, quando vêm em salão de beleza, não em barbearia, eles ficam apreensivos. Isso existe um pouco ainda, mas diminuiu bastante. Por isso que a maioria dos salões hoje, quando montam um salão, já monta com uma área exclusiva para o público masculino, porque além do homossexualismo, assim, os homens se sentirem mais à vontade de não estar no meio de um monte de mulher, eles ficam mais na deles mesmo.
A chegada do outono, com dias um pouco mais frios, anuncia o que será de tendência. De acordo com a consultora de imagem e estilo e apresentadora do programa Minuto Moda, Bia Pasqualini, as franjas e o couro que estiveram presentes no outono passado vão continuar neste ano. Bom, na moda agora do inverno 2015, a gente tem o que continua do inverno passado, que são as franjas, que dão movimento ao visual e remetem ao hip, e também o couro, que sempre está presente no inverno. E a gente tem também as novidades, que na verdade fizeram sucesso na década de 70 e 80, que é o lurex, aquele tecido que tem um brilho, que vai aparecer nas malhas e nas saias, e também tem a gola rolê, que também vem para dar elegância e charme no inverno. Agora, quanto às cores, a gente tem a cor do ano, que é a marsala, que nada mais é do que um vinho, que sempre fez sucesso no inverno, e também a gente tem o marrom, que vem firme e forte. Para o outono 2015, o hairstylist Gerdel, do Gerdel Estúdio de Beleza, disse que a mulherada pode apostar nas cores naturais para os cabelos, como um castanho iluminado e o loiro dourado. As tendências para o outono e inverno são sempre muito naturais. Quando se fala de cor, como vou falar do castanho, cores mais escuras, mesmo as cores mais escuras estão sempre muito natural, são castanho iluminado, sem muita diferença de cor, sempre aparecendo o natural da pessoa. Essa é uma tendência sempre para o cabelo castanho, é sempre tom sobre tom, uma coisa muito natural. Agora, no loiro, quando se fala do loiro, o loiro é uma coisa que nunca sai de moda, sempre está em tendência, mas a tendência a ser usada agora são tons mais dourados, tons que puxam mais para tons quentes e não tons como usou muito cinza, tons muito platinado, frio, usa ainda, mas em menor quantidade, sempre contrastando com cor mais dourado. O dourado está muito em evidência também, e a cor ruiva está em altíssima também, né? O ruivo natural, não o ruivo avelã, cereja, um tom ruivo mais natural, que puxa mais para laranjado, para cobreado, está super em alta também. E quando se fala de corte, o corte de cabelo está usando muito, que é o long bob, né? Que é na altura um pouquinho abaixo do ombro, levemente repicado para dar. Então, assim, não está se usando nem mais tão muito comprido e nem mais tão muito curto. Essa tendência é na altura média, que fica entre o ombro e abaixo do ombro um pouquinho. Mas é lógico que o curto, as mulheres hoje no Brasil, elas estão se aventurando em cortar bastante o cabelo, então elas estão cortando sem medo também. Mas a tendência para corte é essa, é uma altura média, que é o long bob, né? Para as unhas, a manicure Maiara conta quais serão as cores da estação. O outono, né, é marcado pelas cores mais escuras, que são vinho, vermelho escuro, tom de marsala, na verdade, que fala. Tanto em maquiagem, batom e unha. A gente também não pode deixar, né, de estar na tendência do outono e inverno 2015. Principalmente essas cores mesmo. Na maquiagem não é muito diferente. Segundo a maquiadora Lucila, a pele natural com blush rosado e batons mais escuros estarão em alta. A pele é sempre muito natural, como se fosse uma pele muito bem cuidada. Então, assim, é muito protetor solar, mesmo sendo inverno, né? Que no Brasil a gente tem sol o ano inteiro, muita hidratação na pele. E a maquiagem é muito leve, então as bases com efeito mate continua, um blush sempre mais rosado, né, por ser inverno, para dar uma naturalidade, um aspecto bem de saúde, né. Os batons, como sempre no inverno, mais escuros, então os marrons, os vinhos, né, a cor da tendência agora é a marsala, que é um vinho bem fechado, assim como nos esmaltes, né. E as sombras não se usa mais aquela sombra muito escura, né? Então o olho também é mais natural, os marrons, dourado, é o que está muito em alta. Anos atrás, algumas profissões eram consideradas exclusivamente femininas, como modista, esteticista e cabeleireira. Mas hoje o cenário mudou. Muitos homens estão exercendo profissões como essas e muitas mulheres estão cada vez mais atuantes nas áreas de trabalho
antes consideradas masculinas. Embora hoje não haja mais um padrão do que a mulher e o homem podem fazer, muita gente continua com a visão de que algumas carreiras só podem ser seguidas por determinado gênero. E aí surge a questão do preconceito. O senso comum diz que todo cabeleireiro é homossexual e quem não se encaixa no estereótipo muitas vezes não é aceito pelas clientes mulheres. Eu já percebi alguns tipos de preconceito, não só por eu ser cabeleireiro, mas o inverso também, assim. Eu percebo que tiveram algumas clientes durante a minha vida que não fizeram cabelo comigo por eu não ser gay também, entendeu? Então tem esse preconceito inverso aí de que todo cabeleireiro é gay ou todo cabeleireiro que é bom, ele tem que ser gay. Segundo o profissional, ele enfrenta o preconceito desde criança, quando assumiu que iria seguir esta carreira. Os amigos diziam que ele era gay. Eu comecei como cabeleireiro com 14 anos, 14 para 15 anos, então eu era uma criança praticamente, então você pode levar em consideração que na escola eu sempre ouvi gracinhas ou algum tipo de preconceito em relação ao homossexualismo. De acordo com Gerdel, por vir de uma família de cabeleireiros foi mais fácil a aceitação por parte dos familiares. E ele diz que os homens que frequentam o salão de beleza ficam receosos quando são atendidos por uma pessoa do mesmo sexo. Não foi uma coisa muito chocante para ninguém, porque eu já venho de uma família de cabeleireiro, entendeu? Então minha mãe é cabeleireira, minhas tias, praticamente parte da minha mãe inteira são cabeleireiros. Geralmente os homens, quando vêm em salão de beleza, não em barbearia, eles ficam apreensivos. Isso existe um pouco ainda, mas diminuiu bastante. Por isso que a maioria dos salões hoje, quando montam um salão, já monta com uma área exclusiva para o público masculino, porque além do homossexualismo, assim, os homens se sentirem mais à vontade de não estar no meio de um monte de mulher, eles ficam mais na deles mesmo. A chegada do outono, com os dias um pouco mais frios, anuncia o que será de tendência. De acordo com a consultora de imagem e estilo e apresentadora do programa Minuto Moda, Bia Pasqualini, as franjas e o couro que estiveram presentes no outono passado vão continuar neste ano. Bom, na moda agora do inverno 2015, a gente tem o que continua do inverno passado, que são as franjas, que dão movimento ao visual e remetem ao hip, e também o couro, que sempre está presente no inverno. E a gente tem também as novidades, que na verdade fizeram sucesso na década de 70 e 80, que é o lurex, aquele tecido que tem um brilho, que vai aparecer nas malhas e nas saias, e também tem a gola rolê, que também vem para dar elegância e charme no inverno. Agora, quanto às cores, a gente tem a cor do ano, que é a marsala, que nada mais é do que um vinho, que sempre fez sucesso no inverno, e também a gente tem o marrom, que vem firme e forte. Para o outono 2015, o hairstylist Gerdel, do Gerdel Estúdio de Beleza, disse que a mulherada pode apostar nas cores naturais para os cabelos, como um castanho iluminado e o loiro dourado. As tendências para o outono e inverno são sempre muito naturais. Quando se fala de cor, como vou falar do castanho, cores mais escuras, mesmo as cores mais escuras estão sempre muito natural, são castanho iluminado, sem muita diferença de cor, sempre aparecendo o natural da pessoa. Essa é uma tendência sempre para o cabelo castanho, é sempre tom sobre tom, uma coisa muito natural. Agora, no loiro, quando se fala do loiro, o loiro é uma coisa que nunca sai de moda, sempre está em tendência, mas a tendência a ser usada agora são tons mais dourados, tons que puxam mais para tons quentes e não tons como usou muito cinza, tons muito platinado, frio, usa ainda, mas em menor quantidade, sempre contrastando com cor mais dourado. O dourado está muito em evidência também, e a cor ruiva está em altíssima também, né? O ruivo natural, não o ruivo avelã, cereja, um tom ruivo mais natural, que puxa mais para laranjado, para cobreado, está super em alta também.
E quando se fala de corte, o corte de cabelo está usando muito, que é o long bob, né, que é na altura um pouquinho abaixo do ombro, levemente repicado para dar. Então assim, não está se usando nem mais tão muito comprido e nem mais tão muito curto. Essa tendência é na altura média, que fica entre o ombro e abaixo do ombro um pouquinho. Mas é lógico que o curto, as mulheres hoje no Brasil, elas estão se aventurando em cortar bastante o cabelo, então elas estão cortando sem medo também. Mas a tendência para corte é essa, é uma altura média, que é o long bob, né? Para as unhas, a manicure Maiara conta quais serão as cores da estação. O outono, né, é marcado pelas cores mais escuras, que são vinho, vermelho escuro, tom de marsala, na verdade, que fala. Tanto em maquiagem, batom e unha. A gente também não pode deixar, né, de estar na tendência do outono e inverno 2015. Principalmente essas cores mesmo. Na maquiagem não é muito diferente. Segundo a maquiadora Lucila, a pele natural com blush rosado e batons mais escuros estarão em alta. A pele é sempre muito natural, como se fosse uma pele muito bem cuidada. Então, assim, é muito protetor solar, mesmo sendo inverno, né? Que no Brasil a gente tem sol o ano inteiro, muita hidratação na pele e a maquiagem é muito leve. Então, as bases com efeito mate continua, um blush sempre mais rosado, né? Por ser inverno, para dar uma naturalidade, um aspecto bem de saúde, né? Os batons, como sempre no inverno, mais escuros, então os marrons, os vinhos, né? A cor da tendência agora é a marsala, que é um vinho bem fechado, assim como nos esmaltes, né? E as sombras não se usa mais aquela sombra muito escura, né? Então o olho também é mais natural, os marrons, dourado, é o que está muito em alta. Anos atrás, algumas profissões eram consideradas exclusivamente femininas, como modista, esteticista e cabeleireira. Mas hoje o cenário mudou. Muitos homens estão exercendo profissões como essas e muitas mulheres estão cada vez mais atuantes nas áreas de trabalho antes consideradas masculinas. Embora hoje não haja mais um padrão do que a mulher e o homem podem fazer, muita gente continua com a visão de que algumas carreiras só podem ser seguidas por determinado gênero. E aí surge a questão do preconceito. O senso comum diz que todo cabeleireiro é homossexual e quem não se encaixa no estereótipo muitas vezes não é aceito pelas clientes mulheres. Eu já percebi alguns tipos de preconceito, não só por eu ser cabeleireiro, mas o inverso também, assim. Eu percebo que tiveram algumas clientes durante a minha vida que não fizeram cabelo comigo por eu não ser gay também, entendeu? Então tem esse preconceito inverso aí de que todo cabeleireiro é gay ou todo cabeleireiro que é bom, ele tem que ser gay. Segundo o profissional, ele enfrenta o preconceito desde criança, quando assumiu que iria seguir esta carreira. Os amigos diziam que ele era gay. Eu comecei como cabeleireiro com 14 para 15 anos, então eu era uma criança praticamente, então você pode levar em consideração que na escola eu sempre ouvi gracinhas ou algum tipo de preconceito em relação ao homossexualismo. De acordo com Gerdel, por vir de uma família de cabeleireiros foi mais fácil a aceitação por parte dos familiares. E ele diz que os homens que frequentam o salão de beleza ficam receosos quando são atendidos por uma pessoa do mesmo sexo. Não foi uma coisa muito chocante para ninguém, porque eu já venho de uma família de cabeleireiro, entendeu? Então minha mãe é cabeleireira, minhas tias, praticamente parte da minha mãe inteira são cabeleireiros. Geralmente os homens, quando vêm em salão de beleza, não em barbearia, eles ficam apreensivos. Isso existe um pouco ainda, mas diminuiu bastante. Por isso que a maioria dos salões hoje, quando montam um salão, já monta com uma área exclusiva para o público masculino, porque além do homossexualismo, assim, os homens se sentirem mais à vontade de não estar no meio de um monte de mulher, eles ficam mais na deles mesmo.
A chegada do outono, com os dias um pouco mais frios, anuncia o que será de tendência. De acordo com a consultora de imagem e estilo e apresentadora do programa Minuto Moda, Bia Pasqualini, as franjas e o couro que estiveram presentes no outono passado vão continuar neste ano. Bom, na moda agora do inverno 2015, a gente tem o que continua do inverno passado, que são as franjas, que dão movimento ao visual e remetem ao hip, e também o couro, que sempre está presente no inverno. E a gente tem também as novidades, que na verdade fizeram sucesso na década de 70 e 80, que é o lurex, aquele tecido que tem um brilho, que vai aparecer nas malhas e nas saias, e também tem a gola rolê, que também vem para dar elegância e charme no inverno. Agora, quanto às cores, a gente tem a cor do ano, que é a marsala, que nada mais é do que um vinho, que sempre fez sucesso no inverno, e também a gente tem o marrom, que vem firme e forte. Para o outono 2015, o hairstylist Gerdel, do Gerdel Estúdio de Beleza, disse que a mulherada pode apostar nas cores naturais para os cabelos, como um castanho iluminado e o loiro dourado. As tendências para o outono e inverno são sempre muito naturais. Quando se fala de cor, como vou falar do castanho, cores mais escuras. Mesmo as cores mais escuras estão sempre muito natural. São castanho iluminado, sem muita diferença de cor, sempre aparecendo o natural da pessoa. Essa é uma tendência sempre para o cabelo castanho, é sempre tom sobre tom, uma coisa muito natural. Agora, no loiro, quando se fala do loiro, o loiro é uma coisa que nunca sai de moda, sempre está em tendência. Mas a tendência a ser usada agora são tons mais dourados, tons que puxam mais para tons quentes e não tons como usou muito cinza, tons muito platinado, frio. Usa ainda, mas em menor quantidade, sempre contrastando com o cor mais dourado. O dourado está muito em evidência também. E a cor ruiva está em altíssima também, né? O ruivo natural, não o ruivo avelã, cereja, um tom ruivo mais natural, que puxa mais para laranjado, para cobreado, está super em alta também. E quando se fala de corte, o corte de cabelo está usando muito, que é o long bob, né? Que é na altura um pouquinho abaixo do ombro, levemente repicado para dar. Então, assim, não está se usando nem mais tão muito comprido e nem mais tão muito curto. Essa tendência é na altura média, que fica entre o ombro e abaixo do ombro um pouquinho. Mas é lógico que o curto, as mulheres hoje no Brasil, elas estão se aventurando em cortar bastante o cabelo, então elas estão cortando sem medo também. Mas a tendência para corte é essa, é uma altura média, que é o long bob, né? Para as unhas, a manicure Maiara conta quais serão as cores da estação. O outono, né, é marcado pelas cores mais escuras, que são vinho, vermelho escuro, tom de marsala, na verdade, que fala. Tanto em maquiagem, batom e unha. A gente também não pode deixar, né, de estar na tendência do outono e inverno 2015. Principalmente essas cores mesmo. Na maquiagem não é muito diferente. Segundo a maquiadora Lucila, a pele natural com blush rosado e batons mais escuros estarão em alta. A pele é sempre muito natural, como se fosse uma pele muito bem cuidada. Então, assim, é muito protetor solar, mesmo sendo inverno, né? Que no Brasil a gente tem sol o ano inteiro, muita hidratação na pele. E a maquiagem é muito leve, então as bases com efeito mate continua, um blush sempre mais rosado, né, por ser inverno, para dar uma naturalidade, um aspecto bem de saúde, né. Os batons, como sempre no inverno, mais escuros, então os marrons, os vinhos, né, a cor da tendência agora é a marsala, que é um vinho bem fechado, assim como nos esmaltes, né. E as sombras não se usa mais aquela sombra muito escura, né? Então o olho também é mais natural, os marrons, dourado, é o que está muito em alta. Anos atrás, algumas profissões eram consideradas exclusivamente femininas, como modista, esteticista e cabeleireira. Mas hoje o cenário mudou. Muitos homens estão exercendo profissões como essas e muitas mulheres estão cada vez mais atuantes nas áreas de trabalho
antes consideradas masculinas. Embora hoje não haja mais um padrão do que a mulher e o homem podem fazer, muita gente continua com a visão de que algumas carreiras só podem ser seguidas por determinado gênero. E aí surge a questão do preconceito. O senso comum diz que todo cabeleireiro é homossexual e quem não se encaixa no estereótipo muitas vezes não é aceito pelas clientes mulheres. Eu já percebi alguns tipos de preconceito, não só por eu ser cabeleireiro, mas o inverso também, assim. Eu percebo que tiveram algumas clientes durante a minha vida que não fizeram cabelo comigo por eu não ser gay também, entendeu? Então tem esse preconceito inverso aí de que todo cabeleireiro é gay ou todo cabeleireiro que é bom, ele tem que ser gay. Segundo o profissional, ele enfrenta o preconceito desde criança, quando assumiu que iria seguir esta carreira. Os amigos diziam que ele era gay. Eu comecei como cabeleireiro com 14 para 15 anos, então eu era uma criança praticamente, então você pode levar em consideração que na escola eu sempre ouvi gracinhas ou algum tipo de preconceito em relação ao homossexualismo. De acordo com Gerdel, por vir de uma família de cabeleireiros foi mais fácil a aceitação por parte dos familiares. E ele diz que os homens que frequentam o salão de beleza ficam receosos quando são atendidos por uma pessoa do mesmo sexo. Não foi uma coisa muito chocante para ninguém, porque eu já venho de uma família de cabeleireiro, entendeu? Então minha mãe é cabeleireira, minhas tias, praticamente parte da minha mãe inteira são cabeleireiros. Geralmente os homens, quando vêm em salão de beleza, não em barbearia, eles ficam apreensivos. Isso existe um pouco ainda, mas diminuiu bastante. Por isso que a maioria dos salões hoje, quando montam o salão, já monta com uma área exclusiva para o público masculino, porque além do homossexualismo, assim, os homens se sentirem mais à vontade de não estar no meio de um monte de mulher, eles ficam mais na deles mesmo. A chegada do outono, com os dias um pouco mais frios, anuncia o que será de tendência. De acordo com a consultora de imagem e estilo e apresentadora do programa Minuto Moda, Bia Pasqualini, as franjas e o couro que estiveram presentes no outono passado vão continuar neste ano. Bom, na moda agora do inverno 2015, a gente tem o que continua do inverno passado, que são as franjas, que dão envolvimento ao visual e remetem ao hippie, e também o couro, que sempre está presente no inverno. E a gente tem também as novidades, que na verdade fizeram sucesso na década de 70 e 80, que é o lurex, aquele tecido que tem um brilho, que vai aparecer nas malhas e nas saias, e também tem a gola rolê, que também vem para dar elegância e charme no inverno. Agora, quanto às cores, a gente tem a cor do ano, que é a marsala, que nada mais é do que um vinho, que sempre fez sucesso no inverno, e também a gente tem o marrom, que vem firme e forte. Para o outono 2015, o hairstylist Gerdel, do Gerdel Estúdio de Beleza, disse que a mulherada pode apostar nas cores naturais para os cabelos, como um castanho iluminado e o loiro dourado. As tendências para o outono e inverno são sempre muito naturais. Quando se fala de cor, como vou falar do castanho, cores mais escuras, mesmo as cores mais escuras estão sempre muito natural, são castanho iluminado, sem muita diferença de cor, sempre aparecendo o natural da pessoa. Essa é uma tendência sempre para o cabelo castanho, é sempre tom sobre tom, uma coisa muito natural. Agora, no loiro, quando se fala do loiro, o loiro é uma coisa que nunca sai de moda, sempre está em tendência, mas a tendência a ser usada agora são tons mais dourados, tons que puxam mais para tons quentes e não tons como usou muito cinza, tons muito platinado, frio, usa ainda, mas em menor quantidade, sempre contrastando com o cor mais dourado. O dourado está muito em evidência também, e a cor ruiva está em altíssima também, né? O ruivo natural, não o ruivo avelã, cereja, um tom ruivo mais natural, que puxa mais para laranjado, para cobreado, está super em alta também.
E quando se fala de corte, o corte de cabelo está usando muito, que é o long bob, né, que é na altura um pouquinho abaixo do ombro, levemente repicado para dar. Então assim, não está se usando nem mais tão muito comprido e nem mais tão muito curto. Essa tendência é na altura média, que fica entre o ombro e abaixo do ombro um pouquinho. Mas é lógico que o curto, as mulheres hoje no Brasil, elas estão se aventurando em cortar bastante o cabelo, então elas estão cortando sem medo também. Mas a tendência para corte é essa, é uma altura média, que é o long bob, né? Para as unhas, a manicure Maiara conta quais serão as cores da estação. O outono, né, é marcado pelas cores mais escuras, que são vinho, vermelho escuro, tom de marsala, na verdade, que fala. Tanto em maquiagem, batom e unha. A gente também não pode deixar, né, de estar na tendência do outono e inverno 2015. Principalmente essas cores mesmo. Na maquiagem não é muito diferente. Segundo a maquiadora Lucila, a pele natural com blush rosado e batons mais escuros estarão em alta. A pele é sempre muito natural, como se fosse uma pele muito bem cuidada. Então, assim, é muito protetor solar, mesmo sendo inverno, né? Que no Brasil a gente tem sol o ano inteiro, muita hidratação na pele e a maquiagem é muito leve. Então, as bases com efeito mate continua, um blush sempre mais rosado, né? Por ser inverno, para dar uma naturalidade, um aspecto bem de saúde, né? Os batons, como sempre no inverno, mais escuros, então os marrons, os vinhos, né? A cor da tendência agora é a marsala, que é um vinho bem fechado, assim como nos esmaltes, né? E as sombras não se usa mais aquela sombra muito escura, né? Então o olho também é mais natural, os marrons, dourado, é o que está muito em alta. Anos atrás, algumas profissões eram consideradas exclusivamente femininas, como modista, esteticista e cabeleireira. Mas hoje o cenário mudou. Muitos homens estão exercendo profissões como essas e muitas mulheres estão cada vez mais atuantes nas áreas de trabalho antes consideradas masculinas. Embora hoje não haja mais um padrão do que a mulher e o homem podem fazer, muita gente continua com a visão de que algumas carreiras só podem ser seguidas por determinado gênero. E aí surge a questão do preconceito. O senso comum diz que todo cabeleireiro é homossexual e quem não se encaixa no estereótipo muitas vezes não é aceito pelas clientes mulheres. Eu já percebi alguns tipos de preconceito, não só por eu ser cabeleireiro, mas o inverso também, assim. Eu percebo que tiveram algumas clientes durante a minha vida que não fizeram cabelo comigo por eu não ser gay também, entendeu? Então tem esse preconceito inverso aí de que todo cabeleireiro é gay ou todo cabeleireiro que é bom, ele tem que ser gay. Segundo o profissional, ele enfrenta o preconceito desde criança, quando assumiu que iria seguir esta carreira. Os amigos diziam que ele era gay. Eu comecei como cabeleireiro com 14 anos, 14 para 15 anos, então eu era uma criança praticamente, então você pode levar em consideração que na escola eu sempre ouvi gracinhas ou algum tipo de preconceito em relação ao homossexualismo. De acordo com Gerdel, por vir de uma família de cabeleireiros foi mais fácil a aceitação por parte dos familiares. E ele diz que os homens que frequentam o salão de beleza ficam receosos quando são atendidos por uma pessoa do mesmo sexo. Não foi uma coisa muito chocante para ninguém, porque eu já venho de uma família de cabeleireiro, entendeu? Então minha mãe é cabeleireira, minhas tias, praticamente parte da minha mãe inteira são cabeleireiros. Geralmente os homens, quando vêm em salão de beleza, não em barbearia, eles ficam apreensivos. Isso existe um pouco ainda, mas diminuiu bastante. Por isso que a maioria dos salões hoje, quando montam um salão, já monta com uma área exclusiva para o público masculino, porque além do homossexualismo, assim, os homens se sentirem mais à vontade de não estar no meio de um monte de mulher, eles ficam mais na deles mesmo.
A chegada do outono, com os dias um pouco mais frios, anuncia o que será de tendência. De acordo com a consultora de imagem e estilo e apresentadora do programa Minuto Moda, Bia Pasqualini, as franjas e o couro que estiveram presentes no outono passado vão continuar neste ano. Bom, na moda agora do inverno 2015, a gente tem o que continua do inverno passado, que são as franjas, que dão movimento ao visual e remetem ao hip, e também o couro, que sempre está presente no inverno. E a gente tem também as novidades, que na verdade fizeram sucesso na década de 70 e 80, que é o lurex, aquele tecido que tem um brilho, que vai aparecer nas malhas e nas saias, e também tem a gola rolê, que também vem para dar elegância e charme no inverno. Agora, quanto às cores, a gente tem a cor do ano, que é a marsala, que nada mais é do que um vinho, que sempre fez sucesso no inverno, e também a gente tem o marrom, que vem firme e forte. Para o outono 2015, o hairstylist Gerdel, do Gerdel Estúdio de Beleza, disse que a mulherada pode apostar nas cores naturais para os cabelos, como um castanho iluminado e o loiro dourado. As tendências para o outono e inverno são sempre muito naturais. Quando se fala de cor, como vou falar do castanho, cores mais escuras, mesmo as cores mais escuras estão sempre muito natural, são castanho iluminado, sem muita diferença de cor, sempre aparecendo o natural da pessoa. Essa é uma tendência sempre para o cabelo castanho, é sempre tom sobre tom, uma coisa muito natural. Agora, no loiro, quando se fala do loiro, o loiro é uma coisa que nunca sai de moda, sempre está em tendência, mas a tendência a ser usada agora são tons mais dourados, tons que puxam mais para tons quentes e não tons como usou muito cinza, tons muito platinado, frio, usa ainda, mas em menor quantidade, sempre contrastando com cor mais dourado. O dourado está muito em evidência também, e a cor ruiva está em altíssima também, né? O ruivo natural, não o ruivo avelã, cereja, um tom ruivo mais natural, que puxa mais para laranjado, para cobreado, está super em alta também. E quando se fala de corte, o corte de cabelo está usando muito, que é o long bob, né? Que é na altura um pouquinho abaixo do ombro, levemente repicado para dar. Então, assim, não está se usando nem mais tão muito comprido e nem mais tão muito curto. Essa tendência é na altura média, que fica entre o ombro e abaixo do ombro um pouquinho. Mas é lógico que o curto, as mulheres hoje no Brasil, elas estão se aventurando em cortar bastante o cabelo, então elas estão cortando sem medo também. Mas a tendência para corte é essa, é uma altura média, que é o long bob, né? Para as unhas, a manicure Maiara conta quais serão as cores da estação. O outono, né, é marcado pelas cores mais escuras, que são vinho, vermelho escuro, tom de marsala, na verdade, que fala. Tanto em maquiagem, batom e unha. A gente também não pode deixar, né, de estar na tendência do outono e inverno 2015. Principalmente essas cores mesmo. Na maquiagem não é muito diferente. Segundo a maquiadora Lucila, a pele natural com blush rosado e batons mais escuros estarão em alta. A pele é sempre muito natural, como se fosse uma pele muito bem cuidada. Então, assim, é muito protetor solar, mesmo sendo inverno, né? Que no Brasil a gente tem sol o ano inteiro, muita hidratação na pele. E a maquiagem é muito leve, então as bases com efeito mate continua, um blush sempre mais rosado, né, por ser inverno, para dar uma naturalidade, um aspecto bem de saúde, né. Os batons, como sempre no inverno, mais escuros, então os marrons, os vinhos, né? A cor da tendência agora é a marsala, que é um vinho bem fechado, assim como nos esmaltes, né? E as sombras não se usa mais aquela sombra muito escura, né? Então o olho também é mais natural, os marrons, dourado, é o que está muito em alta. Anos atrás, algumas profissões eram consideradas exclusivamente femininas, como modista, esteticista e cabeleireira. Mas hoje o cenário mudou. Muitos homens estão exercendo profissões como essas e muitas mulheres estão cada vez mais atuantes nas áreas de trabalho
antes consideradas masculinas. Embora hoje não haja mais um padrão do que a mulher e o homem podem fazer, muita gente continua com a visão de que algumas carreiras só podem ser seguidas por determinado gênero. E aí surge a questão do preconceito. O senso comum diz que todo cabeleireiro é homossexual e quem não se encaixa no estereótipo muitas vezes não é aceito pelas clientes mulheres. Eu já percebi alguns tipos de preconceito, não só por eu ser cabeleireiro, mas o inverso também, assim. Eu percebo que tiveram algumas clientes durante a minha vida que não fizeram cabelo comigo por eu não ser gay também, entendeu? Então tem esse preconceito inverso aí de que todo cabeleireiro é gay ou todo cabeleireiro que é bom, ele tem que ser gay. Segundo o profissional, ele enfrenta o preconceito desde criança, quando assumiu que iria seguir esta carreira. Os amigos diziam que ele era gay. Eu comecei como cabeleireiro com 14 anos, 14 para 15 anos, então eu era uma criança praticamente, então você pode levar em consideração que na escola eu sempre ouvi gracinhas ou algum tipo de preconceito em relação ao homossexualismo. De acordo com Gerdel, por vir de uma família de cabeleireiros foi mais fácil a aceitação por parte dos familiares. E ele diz que os homens que frequentam o salão de beleza ficam receosos quando são atendidos por uma pessoa